Uningá, que o futuro é aqui. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema que me é muito especial, sobre o empoderamento do farmacêutico. Me chamo Bárbara e eu fui convidada para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional, ou talvez a minha carreira inteira profissional até o momento. Sou bem recente, tem 3 anos que eu concluí a minha graduação, então no momento, estou no meu doutorado e vou falar sobre tudo aí nos próximos momentos. Eu decidi fazer assim, trazer perguntas para que ficasse de uma forma mais dinâmica e não falasse somente do meu currículo ou do meu LinkedIn, porque tudo isso está lá disponível, Eu vou mostrar para vocês para que fique mais bacana. E eu fiquei pensando em como eu poderia conversar com vocês e trazer coisas interessantes que vocês se identificassem. E eu espero que vocês consigam, através da minha experiência, ver pontos que possam auxiliá-los a construir a sua carreira. Então vamos lá. Essa pequena introdução, o que eu trouxe aqui hoje? Vou abordar com vocês como eu desenvolvi as minhas competências e me identifiquei com oportunidades ao longo da minha carreira na farmácia. E discutiremos então as experiências que moldaram e também como elas contribuíram para o meu crescimento profissional, mas não só profissional, o crescimento pessoal também. Eu trouxe 10 perguntas, então vamos iniciar com as 10 após eu falar mais algumas coisinhas com vocês. Esse daqui é o meu currículo, que traz, enfim, falando sobre a minha biografia, falando sobre a minha graduação, o meu mestrado, falando sobre o meu doutorado, sobre o meu trabalho atual, mas tudo isso eu vou responder como? De forma mais dinâmica, com as perguntas. Então vamos lá. Meu nome é Bárbara Longini Gonzalez, É um prazer conhecê-los aí, vocês, futuros farmacêuticos. Eu sou formada aqui pela Uningá também e sou farmacêutica, mas eu poderia falar da minha graduação ou somente da minha pós-graduação, mas eu decidi trazer um pouquinho do meu ensino médio, porque ele também moldou quem eu sou hoje e a forma como eu enxergo a forma de eu lidar com o meu trabalho e com a minha carreira. Então eu fiz o meu ensino médio, uma parte lá na Espanha e outra parte aqui no Brasil, Eu comecei na Espanha e finalizei no Brasil, então tenho essa experiência internacional, vendo um pouquinho sobre as outras culturas, morei 5 anos lá. Já a minha graduação foi aqui, no Centro Universitário Uingá. Depois logo que eu finalizei a minha graduação, eu fui para o mestrado e estou hoje no doutorado, ali na Universidade Estadual de Maringá. Então a minha área de concentração são produtos naturais biologicamente ativos com ênfase em fitoquímica. No momento o meu maior título é de mestre e agora estou aí no meu 1º ano do doutorado, trabalhando com toda a equipe do Laboratório Palafito ali, Laboratório de Biologia Farmacêutica. Vamos iniciar então falando com as primeiras perguntas, respondendo elas sobre o meu ensino médio. Então a primeira pergunta que eu formulei seria como que essa mudança ali, morar lá na Espanha na infância, não só na infância, mas também a parte da minha adolescência, influenciou na formação e na visão sobre a educação e a ciência. Quando nós vamos para outro país, especialmente a Europa, todos sabemos que o nível de educação, fala-se que é maior do que o Brasil, melhor do que o Brasil, mas essa visão de estar lá, de fazer parte, de estudar durante os 5 anos, junto com os outros colegas, com outra cultura, me trouxe muito a questão do pensamento mais crítico. Eles têm muito um pensamento crítico, os conteúdos são mais aprofundados, tem disciplinas que nós não vemos aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, a minha primeira aula foi aula de inglês. Então, era aula de inglês que aqui numa escola pública no Brasil não tinha. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, Nunca tive essa aula. Lá as crianças, a partir dos 3 anos, elas precisam já estar na escola e já com 3 anos tem essa disciplina, o idioma de inglês.
que é um primeiro ponto importante que eu falaria para vocês. Estudar idiomas, porque eles abrem portas. O inglês, ele é fundamental, inclusive, até durante a graduação. Nós nos topamos com textos que não tem, às vezes, em língua portuguesa, livros que só tem em inglês, e você não ter nenhum conhecimento básico pode te deixar um pouco limitado, né? Então, a primeira disciplina que eu tive contato lá foi o inglês. E o estudo, ele realmente foi muito diferente, que inclusive quando eu voltei para o Brasil e estava já no ensino médio aqui, eu vi que era um pouco precário o estudo do inglês. E comecei a estudar sozinha e procurando, sempre tendo curiosidade em aprender e incrementar essa língua. Claro, né? O espanhol acabou tornando-se uma língua nativa para mim, porque eu terminei, né, de me alfabetizar lá. Então eu sei essas duas línguas nas quais eu sou fluente hoje. E que, graças a elas, me abriram muitas portas, né? As portas, inclusive, do meu trabalho atual e também para ingressar no mestrado e no doutorado, né? Muitos alunos me perguntam, professora, como que eu faço para começar um mestrado? Aí eu já começo falando, inicia estudando o inglês, ou um espanhol, ou um francês, porque você precisa apresentar uma prova de proficiência para entrar aí em uma pós-graduação. Então, essa mudança, ela influenciou nessa minha visão, que eu vi que a educação lá, ela é mais exigente e que eu trago isso para as minhas aulas. Eu sempre quero que os meus alunos, eles estudem além do que eu estou apresentando para eles, porque é essencial ser curioso e procurar sempre aprender mais, procurar o além, porque isso pode te diferenciar no mercado de trabalho, né? Então, a segunda pergunta é, o que me levou a escolher farmácia? Essa é até um pouco polêmica, né? Como a minha carreira e como a minha trajetória acadêmica, ela moldou a minha visão sobre o farmacêutico. Então, a primeira pergunta, né? A primeira parte da pergunta, o que me levou a escolher a farmácia? Vou ser bem sincera, não passar em medicina. Eu fiquei 5 anos estudando em casa para tentar passar em medicina. E muitas pessoas perguntam, você não acha que foi um tempo perdido? Eu acho que não, porque eu fui aprender matemática mesmo na época do cursinho. Então, eu ganhei a bolsa para fazer um semi-extensivo e toda semana eu estava lá, né, com um professor de matemática tirando todas as minhas dúvidas. E hoje eu dou graças a Deus por ter feito todos aqueles exercícios que tinha nas apostilas, porque eu aplico muito a matemática, estatística, no mestrado, no doutorado e no meu trabalho também, né? Durante as análises, né, que eu faço, eu preciso entender, então, um pouco mais sobre estatística, sobre a matemática. Então, aquele conhecimento que eu tive, ele não foi desperdiçado. Eu dei uma forma de incluir isso na minha vida. E depois eu decidi, falei, vou fazer farmácia então. Era a grade que eu mais me identifiquei e fiz aí então a minha inscrição através do ProUni, né, que é o Programa Universidade para Todos, que traz aí bolsas de 50% e 100% para os alunos. Então eu consegui a minha bolsa e iniciei meu curso aqui no Centro Universitário Ingá. E então, essa foi porque eu escolhi farmácia, foi basicamente isso. Mas hoje, se alguém me pergunta, eu digo que foi a farmácia que me escolheu. E não eu quem escolhi a farmácia, né? É assim que o mestrado também me escolheu, ser professora foi algo que... Tudo isso eu fui escolhida para ser, e não fui eu que escolhi. E como a minha trajetória acadêmica moldou a minha visão sobre o papel do farmacêutico na sociedade? Totalmente. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia. Para mim, o farmacêutico era aquele que ficava no balcão e só te entregava a medicação. Eu não tinha ideia de todas as áreas que um farmacêutico poderia atuar. Hoje, se nós pensarmos, o farmacêutico, ele está presente em todos os lugares. Seja na vigilância sanitária, seja em um hospital, em uma OBS, em uma clínica, né, de um laboratório de análises clínicas,
seja também dentro, né, dos órgãos como da Anvisa, da Conitec, nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias alimentícias, né, porque dentro da grade curricular do Centro Universitário Ingá, e assim como em outras, né, de outras universidades, nós temos também a parte alimentícia, o farmacêutico também pode fazer parte disso, uma coisa que eu jamais imaginaria que um farmacêutico poderia atuar, né. Então, se pensar que um hospital ele não funciona sem um farmacêutico, era uma coisa que eu nem imaginava, né. E também o papel importante que nós temos com os pacientes, né, o profissional que o paciente mais vê ao longo do ano é o farmacêutico. Não é nenhum médico, talvez nenhum psicólogo, mas sim um farmacêutico, porque ele está sempre lá na farmácia, seja na UBS ou seja em uma farmácia comercial ou uma farmácia de manipulação. Então isso mudou muito, né, durante os 4 anos eu decidi que eu iria realmente, desistir dessa carreira da medicina e seguir com a minha carreira na farmácia, porque para mim hoje eu penso que eu consigo contribuir muito mais do que se eu tivesse feito, né, seguido o outro curso. A terceira pergunta, já referente à minha graduação, seria que durante ela, né, eu me envolvi em diversas atividades acadêmicas e científicas. Qual foi a importância dessas experiências para o desenvolvimento das suas habilidades como farmacêutica? Total, mudou tudo, né? Se eu não tivesse participado de monitoria, não tivesse participado de liga acadêmica, projeto de iniciação científica, todas essas, de congressos também, isso teria me deixado um pouco com uma visão mais limitada, né, do que eu poderia fazer e do que eu conseguiria fazer. Então, logo quando eu entrei no primeiro ano, eu ainda tinha a ideia de querer a tal da medicina. E o pessoal da Liga Acadêmica de Genética e Embriologia aqui da universidade, eles abriram vagas para outros cursos. Eu falei, quer saber, eu vou lá fazer essa prova. Então eu fiz a prova, passei e fiquei 2 anos na liga com o pessoal da medicina e eu vi ali o quanto os outros cursos, porque não era só farmácia, né, também tinha aí o pessoal da fisioterapia, da biomedicina, e poderiam também da enfermagem, poderiam estar ali juntos com o pessoal da MED na liga acadêmica. Achei sensacional, participei de várias palestras, incrementei aquele conhecimento dentro da minha profissão. Depois eu fui decidir ser monitora, surgiu a oportunidade, falei, vou ser monitora de estágio de manipulação, né? Então eu falei, vou ser ali monitora do estágio de manipulação. Eu sabia o que eu estava fazendo? Sabia pouco, mas foi muito importante porque eu aprendi muita coisa. Quando eu cheguei lá no meu 3º ano, o que o pessoal estava aprendendo eu já sabia. Por quê? Porque eu participei da monitoria, porque eu decidi ser monitora. Depois foram surgindo outra oportunidade, que foi o projeto de iniciação científica. Se você tem tempo hábil para isso, eu super indico, porque o projeto de iniciação científica, ele dá para o aluno uma responsabilidade que ele precisa desenvolver aquele projeto e você é responsável por ele. O professor, ele não vai estar ali pegando na sua mão e falando assim, ai, você precisa fazer isso agora, você precisa fazer o outro. Não, o professor, ele vai te guiar, ele te guia e te dá o caminho, né? E você vai começando a aprender, olha, isso aqui eu não entendi, o professor te explica e você vai procurar o restante das suas dúvidas e realizar. No meu caso, foi um projeto de iniciação científica para a análise, o controle de qualidade de medicamentos provenientes do programa Farmácia Solidária aqui de Maringá. Ele não é exclusivo aqui do município, tem outros municípios também do Paraná que possuem esse programa. E nesse programa, as pessoas, a população pode doar medicamentos que tem em casa, desde que não estejam vencidos, nem degradados, leva lá na UBS para que a população possa fazer a solicitação e utilizar. Medicamentos que não tem na RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos, do SUS, eles estão disponíveis para a população. Às vezes medicamentos caros que a pessoa tinha em casa não utiliza mais e doa. Muito interessante. E a questão foi, será que esses medicamentos eles estão com uma qualidade adequada para serem redistribuídos?
E, a partir disso, criou-se, então, esse projeto de iniciação científica, que depois, no meu mestrado, eu auxiliei várias meninas, né, várias alunas, que saíram aqui da Uningá e foram fazer parte, né, do projeto de iniciação científica delas, ou de TCC, com esses comprimidos que vinham do programa. Então, auxiliei bastante meninas lá na Universidade Estadual de Maringá. E, principalmente, a ensiná-las, né, a mexer com espectrofotômetro. Então, era um equipamento que tinha lá, e hoje tem disponível aqui para as aulas, e é um equipamento bem diferente, que dificilmente os alunos vão ter contato com esse tipo de equipamento para estar ali manipulando ele e realmente fazendo ensaios. E foi bem bacana, esse foi meu primeiro contato com um laboratório onde eu estou fazendo minha pesquisa de doutorado hoje, né? Foi onde eu comecei a conhecer ali o meu futuro orientador. Fiz ali o meu projeto de iniciação científica e abri portas, comecei a conhecer toda a equipe, né, todas as meninas, porque é um laboratório praticamente de só mulheres, né. Comecei a conhecer todas elas e isso foi me abrindo dali, né, uma pulga atrás da orelha. Será que eu faria um mestrado? Não sei. No final da minha graduação eu estava ali estudando para fazer a residência e não sabia muito o que fazer. Mas isso fica aí um pouquinho mais para frente para eu contar para vocês. Então, tudo isso ali são experiências e habilidades que eu fui criando. Habilidades de responsabilidade, de que nossa, teve ensaios lá que deram errado uma vez, 2, 3, 4, 5, e eu queria desistir realmente, mas eu pensei, se eu estivesse em um mercado de trabalho, eu estivesse trabalhando em uma empresa ou em uma indústria, eu não posso virar as costas e falar assim, ai, desisto disso. Eu precisava procurar uma solução e entender o que estava acontecendo. Então, isso me auxiliou ali a enfrentar possíveis, talvez, desafios que eu encontraria na minha vida profissional futuramente. A quarta pergunta seria, eu publiquei um artigo, né, em uma revista internacional com um fator de impacto alto sobre um tema emergente durante a pandemia. Então, durante a pandemia, eu não consegui desenvolver as atividades do meu projeto de iniciação científica. Todo mundo estava em casa e surgiu a oportunidade de participar de um grupo, né, de revisão sistemática. E o tema foi sobre alcaloides para o tratamento da Covid-19. Então fui desenvolvendo esse trabalho. Então, qual foi o impacto dessa experiência na minha carreira e no desenvolvimento como pesquisadora? Total. Eu nunca imaginei que, graças a ter aceitado esse desafio, ter aceitado essa oportunidade, eu teria o emprego na empresa que eu estou hoje. Eu nunca imaginei que você ler artigos, você saber interpretá-los, realmente existiria um cargo no futuro aí que as pessoas trabalhassem com isso. E foi graças a isso que me impactou profundamente, porque eu aprendi a fazer algo que hoje me deu meu trabalho. Então, foi sensacional ter participado disso. Quando me convidaram, eu não sabia. A única coisa que eu tinha era o inglês. Então, você sabe inglês? Eu sei. Quer aprender? Falei, quero. Então, vamos lá. Então, esse é o segundo ponto aqui. Você não pode dizer... Você pode dizer não, mas o ideal é a gente sempre estar aberto às opções e às portas que se abrirem. Se você consegue dar conta daquele recado e quer e tem tempo, vale a pena investir e aprender, mesmo que talvez naquele momento seja algo que para você não faça sentido, seja algo que você pense, como que eu vou aplicar isso lá na frente? Eu pensava, tá, mas eu vou aprender só a interpretar isso? O que tem a aprender a interpretar textos e fazer uma síntese deles? E aí, para quê? Então, foi muito bom. E a publicação desse artigo foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu trabalhei nele aí 1 ano com outros colegas, com outros profissionais, né, doutores já e mestres, e aprendi muito, muito com isso. Sempre perguntava, tirava as dúvidas. O importante é a gente sempre perguntar também se tiver dúvida de algo e não ficar com vergonha, porque nós não sabemos de tudo, né? Então me impactou profundamente essa parte de ter escrito esse artigo e ter feito toda essa revisão sistemática. E já ali, né, entre a minha graduação e a minha pós-graduação,
trouxe como quinta pergunta como que a experiência em congressos internacionais e a interação com pesquisadores de outros países ajudou no desenvolvimento profissional. Aqui nós entramos na parte do networking, a parte de que você tem que procurar estabelecer conexões, porque elas podem te abrir um futuro emprego, né? Uma oportunidade, talvez. Eu vou contar aí o que o meu networking, a experiência desses congressos me trouxe. Quando eu entrei no primeiro ano, conheci, né, o professor de química da instituição, e ele foi uma pessoa sensacional, que abriu as portas, foi quem deu ali, me colocou logo no início ali na pesquisa. Falou, ó, uma pulga atrás da orelha sobre pesquisa. Falei, talvez, não sei, né, vamos ver. Acompanhei ele nas pesquisas e tudo mais, e ele falou, você não quer ir a um congresso? Vamos apresentar uma parte desse trabalho. E aí eu pensei, não, vamos! Aceitei, daí foram 2 congressos. Quando eu vi que o congresso era todo em inglês, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu aceitei isso, né? Mas eu pensei, agora eu aceitei, não tem como dar, né, marcha, não tem como dar ré, não tem como voltar atrás. Então eu aceitei o desafio. Fiz o resumo, traduzi para o inglês, fui lá, fiz o banner, treinei, aprendi coisas que isso seria só no 3º ano, por exemplo. Química, uma química muito avançada, que era sobre ressonância magnética nuclear, que era isolamento de compostos, parte de microbiologia, de fungos. Então eu falei, nossa, muito bacana. E ali, né, começou a minha história dentro da pesquisa, foi participando desses 2 primeiros congressos aí. Depois eu fui participando dos congressos da própria instituição, e fui, no meu último ano, participei de um congresso em Ribeirão Preto também, internacional. Como era a época da pandemia, foi tudo virtual, né, mas vale a pena. Fiquei muito feliz quando o abstract foi aceito, né, o resumo foi aceito, porque era um congresso conceituado, que é o CIFARP, e entre outros também que fui participando. E nesta mesma época, no ano passado, em 2023, eu estava em São Paulo em um congresso internacional, que foi um divisor de águas com a relação de perder o medo de falar inglês. Porque eu estava lá, em São Paulo, em Catanduva, realizando um estágio no laboratório de células de cultura primária. E teve o congresso, falei, você não quer participar? Falei, não, vamos. E decidi fazer logo uma apresentação oral em inglês. Falei, bom, quem tá na chuva é pra se molhar. Fiz lá a minha apresentação, ganhei o prêmio em 2º lugar, né, de melhor apresentação oral. Fiquei muito feliz, e só que o que mais me trouxe vantagem desse congresso foi ter conhecido todos aqueles professores. Então foram professores da Índia, da Malásia, da China, professores da Rússia, de Porto Rico. Eu não tinha medo de conversar com eles, mesmo que eu falasse errado ou não. E eles falaram, não, você fala bem. Então aquilo foi quando eu perdi meu medo e falei, bom, é a tal preocupação do brasileiro, né, de querer ser perfeccionista na hora de falar o inglês. Eu comecei ali, eu chegava em casa com a cabeça cansada de tanto pensar e conversar com eles, mas fiz ali as minhas conexões, inclusive recebi o convite, né, de uma professora. Eu falei, por que você não, se tiver a oportunidade, venha conhecer meu laboratório, né, a professora Choi da Malásia, um amor de pessoa, né. E é isso que o congresso, na verdade, ele não é só para você apresentar o seu trabalho para que as outras pessoas vejam, mas para fazer todo esse networking, para que você consiga construir conexões. Eu vejo muito nos concursos para docente que você ter conexões fora do Brasil é muito importante, porque se você for apresentar um projeto ali e falar assim, eu quero enviar alunos para tal país. Mas aí eles vão te questionar, mas você conhece alguém lá? Você vai dizer, sim, eu conheço tal professor, né, fiz parte do grupo de pesquisa dele, tive a oportunidade, e toda essa, né, contando ali, dá maior credibilidade para você como professor e para os seus alunos, né, também, para poder enviá-los e abrir oportunidades para eles. Isso dentro da
parte, assim, da docência, mas da parte da pesquisa também, porque tem cargos de pesquisador fora do Brasil e dentro do Brasil também nas indústrias farmacêuticas. A sexta pergunta seria, eu mencionei, como eu falei, do meu artigo, revisão sistemática. Como que essa atividade contribui para o avanço da ciência farmacêutica e para o empoderamento dos farmacêuticos? Totalmente, está super interligado à questão da revisão sistemática. A revisão sistemática, ela nada mais é do que um compilado dos artigos que estão sendo publicados. Hoje nós temos um volume muito grande de informações que estão sendo aí disponibilizadas para os profissionais, no caso nosso, né, da área da saúde. E vocês imaginam, vocês acham que, por exemplo, um médico, ele tem tempo de às vezes ler 50 a 100 artigos que saiu em um dia sobre um determinado tema específico? Claro que não. Fora que a revisão sistemática, ela é feita de um modo rigoroso e para que não tenha a opinião de quem está desse revisor, então não tem a opinião da pessoa, você está ali meramente como um revisor de todos aqueles textos, fazer uma crítica, uma análise crítica daquilo e fazer uma síntese para que facilite essa informação na hora da leitura do profissional ali da área da saúde. Um exemplo seria, vamos supor, um endocrinologista que gostaria de saber sobre algum medicamento que está no mercado e quais são as novidades dele. Tem alguma novidade, alguma coisa com relação à interação medicamentosa, posologia, como que ele está sendo tratado? Ele talvez tenha alguma outra opção terapêutica além da tradicional? O que está acontecendo? O que tem hoje em dia? Então ele faz a busca e essa análise crítica através da revisão sistemática. No caso, ele lê, né? Essa revisão chega até ele para que ele faça essa análise. E durante a graduação, é importante que vocês, como futuros profissionais da saúde, criem esse pensamento crítico. Isso eu falo muito em aula para os alunos, que eles precisam pensar. Não é simplesmente ler qualquer informação do site fulano, fulano, fulano de tal. Você precisa saber se aquela informação, ela é uma informação confiável. E dentro das evidências científicas, a revisão sistemática, e se ela tiver análise estatística, que é a meta-análise, que não são todos os casos que é aplicável, você consegue ter uma fonte de informação confiável. Então isso aqui, esse tipo de trabalho, ele realmente contribui muito, não só com a ciência farmacêutica, mas com a saúde no geral, porque ele traz uma informação que é fidedigna para o profissional e que ele possa, então, optar ali por uma terapêutica adequada para o seu paciente. E o empoderamento dos farmacêuticos é justamente isso, você trazer essa informação que faça de você um profissional crítico, um profissional habilitado, que sabe interpretar o que está ali e ele também vai fazer uma boa condução, né? O cuidado farmacêutico com o paciente. Você vai conseguir guiar talvez uma consulta ou ali uma conversa, sabendo e trazendo informações que são confiáveis e dando então aí, evitando riscos para o seu paciente, tendo uma responsabilidade, né, profissional. Então vamos agora para a minha pós-graduação com mais algumas perguntas, né? Como foi a minha experiência durante o mestrado em Ciências Farmacêuticas e quais foram os principais desafios e aprendizados que eu enfrentei ao realizar as pesquisas, né? A minha pesquisa no laboratório. Então, eu acho que o primeiro desafio foi realmente tentar entrar ali no mestrado, né? Eu recebi um não do meu orientador, a primeira vez que eu fui conversar com ele. E aí eu falei, nossa, recebi um não, né? É difícil quando nós recebemos nãos. E nos deixam, né, cabisbaixos, desanimados. E daí a minha orientadora, né, da graduação falou assim, não, volta lá e conversa com ele. Então eu fui mais preparada
E fui e falei para ele, né, conversei e falei que eu gostaria de trabalhar no laboratório dele, mas que eu não tinha nenhum projeto, que eu não sabia o que eu iria fazer. E ele perguntou se eu tinha um projeto de vida, eu disse que sim, e aí ele falou: "Não, ok, então". E aí eu comecei a frequentar o laboratório dele antes mesmo de terminar a minha graduação, né. Eu já estava frequentando para fazer os ensaios da minha pesquisa, né, do meu projeto de iniciação científica, e aí eu realmente comecei a me envolver um pouquinho mais, né, a ver o que as outras meninas estavam fazendo, com o que elas trabalhavam. E aí o primeiro desafio era realmente descobrir o que eu queria fazer, descobrir como que eu escreveria um projeto. Eu nunca tinha né, nunca escrevi um projeto na minha vida. Eu pensei: "Como que faz isso?". Então, eu fui atrás, me falaram: "Olha, tá lá no site, você olha como que escreve o projeto". Daí eu falei: "Ah, ok, obrigada", né. Então, o meu orientador é aquele tipo de pessoa que ele não pega na nossa mão, nem na minha, nem das outras meninas para falar assim: "Olha, você tem que fazer assim, assim, assim". Então no mestrado me trouxe muito mais, independência como profissional. Então foi difícil de colocar depois de um tempo que eu coloquei na minha cabeça, eu pensei: "Nossa, eu sou uma profissional, eu sou farmacêutica, eu sou formada, então eu não sou mais uma estudante". Então o que qualquer pessoa que está fazendo mestrado ou doutorado, a gente não gosta de escutar que nós somos só apenas estudantes, né, nós não somos estudantes, nós somos profissionais, porque o pesquisador fora do Brasil, ele realmente ele é conceituado, ele tem uma visão ali no mercado. Agora aqui, por enquanto, nós continuamos nesse patamar de que somos apenas estudantes, mas não, durante o mestrado, nós temos vários desafios a serem enfrentados, por exemplo, dar aula. Durante a minha graduação, eu já tinha dado aulas particulares para colegas e nunca tive dificuldade em falar, em explicar, né. Tanto que minha mãe fala que desde pequena eu já tinha esse negócio de querer ensinar os outros e a paciência, né, porque ser professor você precisa ter um dom de ter paciência e também saber passar o conhecimento para o outro de uma forma clara, não é você, por exemplo, eu pegar aquele meu conhecimento da academia e falar de uma forma complexa e o aluno não entender. Isso não serve de nada, né. Então o primeiro desafio foi saber o meu projeto, saber o que eu iria fazer. Eu precisava cumprir todos os créditos, então eram disciplinas que eram matérias que eu nunca tinha tido contato, eu nunca tive contato, por exemplo, com métodos analíticos para validação. Eu nem sabia, eu não sabia o que era um cromatógrafo líquido, o que era um espectrômetro de massas. Tinham disciplinas de química muito avançada e eu tive que estudar bastante. Então eu dediquei o meu primeiro momento ali do mestrado para aprender, para me adaptar no laboratório e conhecer, né, todas as técnicas antes de realmente executá-las ou de mexer em qualquer equipamento. Então, ok, e durante esse meu primeiro ano, eu continuei então acompanhando as meninas que deram continuidade no projeto do Farmácia Solidária. Elas iam até lá, eu passava todo aquele conhecimento que eu aprendi na graduação, durante o meu projeto de iniciação científica, e fui ali encaminhando elas também e dando essa orientação. E depois veio realmente aquele segundo ano, que foi um segundo ano bem agitado, foi um segundo ano que foi com muito aprendizado, porque foi quando eu comecei a aplicar o meu projeto. Então eu tive que fazer extratos, aprender os tipos de extratos, tive que pegar e aprender a fazer análise química de compostos, de quebras, tive que aprender a mexer com cultura de células. Então eu fui para a área de células e no final eu acabei ficando então com o meu tema de cicatrização. Então eu trabalho com feridas e continuei com a mesma espécie, né, que é o Stryphinodendron adstringens, continuei com essa mesma espécie no meu doutorado, porque o mestrado acaba sendo um tempo rápido, 2 anos parecem muito, mas não são, e continuei no meu doutorado aí nos próximos 4 anos para tentar realmente descobrir um mecanismo e auxiliar as pessoas, né. Então,
os meus desafios foram esses, foram ter que ter uma ideia. Hoje é muito difícil os alunos terem uma ideia por si, né, ter esse lado criativo. É necessário nós termos esse lado criativo e o lado mais inovador para aprender, né, porque o mercado de trabalho ele exige isso, que você pense também, mesmo nós temos aí muita inteligência artificial hoje em dia, o lado criativo do ser humano é uma coisa que a inteligência artificial até hoje talvez não possa oferecer, né? E aquele olhar humano. A 8ª pergunta seria: quais são as minhas expectativas, né, para o período do doutorado que eu vou realizar na Universidade de Münster, na Alemanha, e como eu acho que essa experiência vai impactar na minha carreira? Bom, as minhas expectativas são altas, né? São as expectativas de ir até lá, de conseguir escrever o 2º artigo do meu doutorado, de aprender mais sobre essas técnicas, estar em um laboratório de ponta, né? Um laboratório que tem tudo, que, querendo ou não, o brasileiro ele é muito bem visto lá fora, porque nós aprendemos com pouco. Você aprende a fazer aquela tal daquela gambiarra para lidar com o pouco orçamento que tem na pesquisa. Então, quando a gente vai para fora, o pessoal agradece muito isso, né? Porque você consegue fazer uma economia, às vezes, de gastos, de custos, por exemplo, né? Quando eu fiz o meu estágio lá na universidade privada em São Paulo, eu falei, nossa, mas vocês descartam essas pipetas? E elas falaram, sim. Eu falei, ah, entendi. E vocês não pensaram em uma de vidro para autoclavar, né? Aquela coisa meio natureza, né? E ela falou assim, não, a gente só compra. E ali não, no nosso laboratório, como o orçamento é curto, nós utilizamos, autoclavamos. O ideal seria utilizar tudo estéril, mas como não é, né? Nós procuramos fazer por onde. E aí eu quero aprender, né, talvez não voltar muito com o sentimento de, ai, como eu queria que tivesse mais coisas disponíveis, né? Estando lá em um outro laboratório, né? A Universidade de Münster, que fica no norte da Alemanha, outras alunas do meu orientador já foram para lá, ele fez o doutorado dele lá, e por isso ele tem, né, as conexões dele, e por isso foi o que eu tinha falado, né, você fazer conexões, e as conexões dele são o que nos permite poder ter essas oportunidades de ir, né, para fora do país e fazer pesquisa, conhecer outra cultura também, porque não é só trabalhar, é você ter essa imersão cultural também. E então as minhas expectativas realmente são expectativas altas, né? Eu me candidatei para uma bolsa lá diretamente, né, do governo alemão. E como eu acho que essa experiência vai impactar na minha carreira? Eu acho que pode abrir portas aí de um futuro emprego, de uma futura empresa que eu tenho em mente e que eu gostaria de trabalhar, porque eles veem muito bem, você é muito bem visto quando, pelo menos é o que eu vejo com outros colegas, né? Os que vão para fora, que fazem doutorado de sanduíche, fazem um mestrado de sanduíche, né? Tem essa internacionalização, parece ser algo que chama a atenção dos recrutadores das empresas. E também aprender o outro idioma, né? Que seria, no caso, o alemão, que eu já estudo também. E vamos então para as últimas 2 perguntas, que é a respeito do meu trabalho. Então eu, né, como professora e consultora metodologista, como eu falei, o meu doutorado também é um trabalho. De que forma eu contribuo para a formação de novos farmacêuticos e para a produção de conhecimento científico? Como professora, né, obviamente, é tentar fazer com que esses alunos tenham esse pensamento crítico, esse pensamento de curiosidade, de não ficar somente limitado naquilo que a gente apresenta ali, mas procurar mais, né, saber mais. Porque essa informação a mais que você sabe, você participar de outras coisas, né, incentivá-los, isso pode trazer uma diferença, um diferencial para você lá no mercado de trabalho como um farmacêutico que tem um a mais ali, né? E a minha forma, então, como consultora metodologista, como que eu contribuo para a produção de conhecimento científico? Como consultora metodologista, eu trabalho em uma empresa que faz a consultoria, presta consultoria para indústrias, por exemplo, farmacêuticas.
que desejam fazer, então, a introdução de alguma tecnologia no Sistema Único de Saúde. Então, como que funciona? Nós construímos aí um dossiê técnico, né, técnico-científico, a partir de... Eu sou da parte do time da revisão sistemática, então nós fazemos todo o compilado sobre tal tecnologia, fazemos então a análise, além da análise clínica, é feita a análise econômica, né, e a viabilidade de implementação dessa tecnologia, seja no SUS, através da Conitec, né, ou através, né, da ANS, que é a responsável aí pela implementação de medicamentos, por exemplo, no rol dos planos de saúde privado. Então, nós fazemos, então, tanto para o privado quanto para o público. E como que isso impacta, né, contribui para esse conhecimento científico? É você fazer todo aquele estudo de uma tecnologia. Eu falo tecnologia porque pode ser realmente um exame, pode ser um exame, pode ser um equipamento, pode ser um medicamento, pode ser qualquer coisa relacionada ali que seja uma tecnologia da saúde que vai impactar na vida de alguém, vai impactar na vida, né, de milhões aí de brasileiros. Por exemplo, está na consulta pública agora a dapaglifosina, não sei se já finalizou, mas para o tratamento aí pacientes com alguma disfunção renal. E seria muito interessante. Então, teve todo um dossiê que foi apresentado ali para a Conitec para que ela fizesse, então, essa consulta pública para saber o que as pessoas pensam sobre essa medicação e se ela realmente for implementada, ela vai impactar na vida das pessoas porque é uma medicação cara, né? Só que daí a gente também faz o ensaio da viabilidade econômica. Então, tudo isso daí é a produção de conhecimento científico. É trabalhar também ali atrás do computador para que alguma coisa chegue até você, paciente, né, até você também profissional, para que você possa oferecer ali para o paciente o melhor, né, o melhor tratamento, a melhor terapêutica. E por último, qual é o meu conselho para os farmacêuticos que querem se destacar e contribuir para a área científica e clínica? Eu acho que tudo isso eu já falei durante, né, a nossa conversa aqui, que é ser curioso, você não dizer nãos, né, para as oportunidades que se apresentarem. Obviamente, dentro das suas limitações, se você puder aceitar, aceite, se desafie, aceite desafios. Porque são eles que vão te fazer crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Você pegar e superar essas barreiras, aquelas pedras que tem no seu caminho, para que você consiga aí ser um profissional mais capacitado, um profissional que tenha esse diferencial. Para que vocês vejam que talvez vocês esperavam encontrar aqui alguém que trabalhasse, bom, em uma farmácia de dispensação, né? Porque quando nós falamos até hoje, fala-se de farmacêutico, todo mundo pensa que é só aquele que está lá na dispensação, ou na farmácia de manipulação, né? Ou num hospital. Mas não, eu sou farmacêutica formada, né? Da minha graduação, mas eu atuo como professora, eu atuo ali como consultora metodologista, e como pesquisadora também, né? Trazendo aí um benefício para os pacientes que chegam, né, ali até nós com aquelas feridas que não tem, né, não cicatrizam, e a maior felicidade é ver aquele retorno das pessoas falando: nossa, meu pai voltou a andar, porque foi uma coisa que aconteceu, né? Era um paciente diabético que tinha uma ferida muito grande e aquela ferida deixou ele incapacitado, né? Ele não conseguia andar. E depois que aquela ferida sarou, ela falou: nossa, eu consegui ver meu pai de pé novamente. Então isso é uma coisa muito gratificante. É tão gratificante quanto você finalizar uma aula e o aluno dizer para você: nossa, professora, eu adorei a sua aula. Então eu consigo ter todas essas pequenas felicidades de todos os meus trabalhos, seja como professora, como pesquisadora ou também ali como metodologista. Então esses são os meus conselhos para vocês. E eu finalizo, então, a nossa conversa dizendo que
Empoderar-se como farmacêutico vai além, né, do conhecimento técnico, é abraçar as oportunidades, né, dizer sim para as oportunidades, enfrentar os desafios com resiliência, porque eu sei que tem vezes que a gente quer jogar tudo pela janela e desistir. Mas assim, abraça aquele momento, o sentimento que você tá tendo e depois você fala, não, agora eu vou voltar e vou continuar fazendo aqui, eu não vou desistir disso. E sempre buscar formas de impactar positivamente a saúde e a sociedade através da ciência, da dedicação ao cuidado, né? Porque nós somos profissionais conhecidos como um profissional do cuidado, um profissional ali dedicado ao paciente. Então, meu muito obrigada a você que ficou até aqui comigo para conhecer um pouquinho da minha experiência. Até mais!